Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje a nossa liturgia diária, o Evangelho do dia, a proclamação é a narrativa da crucificação diante do Calvário, da crucificação e da morte do nosso Senhor. Então hoje a gente vai pegar as reflexões conforme a liturgia diária, e são breves reflexões, e aí a gente vai comentar alguns trechos da crucificação e morte do nosso Senhor. Por isso que hoje, diante da palavra, proclamar a palavra hoje, eu não vou proclamá-la toda ela, a narração, mas a gente vai viver um momento com Jesus. Então, com Jesus, o nosso Lectio Divino hoje me fez a seguinte reflexão. Hoje nós vamos caminhar com Jesus em obediência ao projeto do Pai, crucificação e morte e redenção dos nossos pecados. Nós vamos compreender, meditando este momento, o que o nosso Senhor enfrentou, passou por nós, vivenciou por nós, nos dando um caminho da salvação, para que a gente não negue o nosso caminho, para que a gente vença o mundo diante de dor, diante de sofrimento, diante da angústia, diante do ataque, diante do mal, da maldade do ser humano, diante de todo esse mover. Como diz aqui a explicação do nossa liturgia diária, fiel ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e nela consuma a própria vida. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. A celebração que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores é marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: a liturgia da palavra, a adoração de Cristo na cruz e o rito da comunhão. A liturgia da palavra é um momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai e torna-se fonte de salvação para a humanidade. Então, irmãos, Jesus foi fiel ao Pai neste projeto que é a salvação da humanidade. E nessa fidelidade, a obediência vence a morte. De que forma? Se ele foi crucificado, se ele foi condenado, se ele foi cuspido, se ele foi zombado, ele vence a morte, passando por toda essa humilhação, passando por todo esse mal. E a madeira da cruz, a mesma madeira, vamos recordar lá do paraíso, Adão e Eva, a madeira aqui é pegada e extraída a maçã. Essa mesma madeira, essa mesma árvore, é lavado com o sangue do Senhor. Aonde na cruz era somente ladrões, aquelas pessoas condenadas à morte, ele lava e purifica a madeira da cruz. O sangue redentor, ali é o nascimento da Igreja de Cristo, a redenção dos nossos pecados diante da obediência. Adão e Eva desobedeceram. Jesus, obediente até a morte. Aos pés da cruz, sua mãe, obediente até a morte de Jesus, até a sua morte. Obediente, a espada transpassou o coração de Maria. Ela estava junto naquele momento. Sabe, irmãos, e diante deste mover, o nosso Senhor Jesus sentiu o abandono, sentiu o desprezo, sentiu o olhar de condenação, sentiu todo o mover humano diante das nossas misérias. Ele assume tudo isso. E ele pega para si. No momento que Jesus chega na cruz e fala: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ali, meu irmão, ele perdoa todos nós. Então, o que o nosso Senhor Jesus vai passar nessa narrativa de hoje, na crucificação, a sua humilhação, quando ele se coloca diante de Caifás, quando ele se coloca diante de Pilatos, quando levam ele, apresentam ele, os sumos sacerdotes,
sabe, diante de uma escolha entre Barrabás e Jesus, diante de todo esse mover, queridos irmãos, quando nós cometemos um pecado mortal, nós nos unimos a esses que crucificaram Jesus. Porque quando nós aceitamos o pecado mortal e nós não queremos confessar, não queremos aderir à verdade que vem de Deus, não queremos comungar o corpo e o sangue, nós trocamos por essa verdade. Nós estamos negando a verdade que vem de Deus. Nós não estamos sendo obedientes a Deus. Então, meu irmão, se eu não sou obediente a Deus, eu estou negando o projeto de Deus, que é a obediência e é nos unirmos a Cristo. De que forma que eu posso me unir a Cristo? Diante da palavra, diante de adorar a cruz do meu Senhor, que nós vamos fazer hoje, porque foi ali que Ele venceu o pecado. Tudo que o meu Senhor tocou é santo. O ventre de Maria, a nossa mãe Maria, os irmãos que se uniram a Ele diante da sua santidade, se uniram até a morte diante da santidade, dando sangue, dando a vida pela verdade que vem de Jesus, na unidade perfeita com Ele. Diante da cruz, irmão, a vitória, diante da cruz o sangue purificador, diante da cruz o nascimento da igreja, diante da cruz o acolhimento à mãe do meu Senhor, diante da cruz nós acolhemos Maria como mãe, diante da cruz a obediência ao projeto ao Pai. E como disse Jesus, se você não abraçar a sua cruz e seguir, não é digno de mim. E queridos irmãos, eu quero finalizar aqui dizendo para a nossa reflexão de hoje, para que a gente possa viver hoje às 3 horas da tarde, lembrando que nós estamos no Tríduo Pascual. Ontem demos início com a missa do lava-pés, a instituição da Eucaristia. Não foi finalizado, nós estamos em momento de silêncio, em momento de adoração ao nosso Senhor. E hoje nós vamos adorá-lo na cruz, nós vamos reconhecer a vitória diante da morte, conscientizando, vivenciando dentro do nosso coração, reparando os nossos erros e as nossas falhas, reparando tantas vezes que negamos Jesus como esses homens negaram, olhando para a cruz, se colocando aos pés do nosso Senhor. E ali, meu irmão, nesse ato de reparação, diante da adoração de Jesus na cruz, diante de adorar a Santa Cruz, nós, católicos apostólicos romanos, vivenciamos a graça da unidade com Deus, na perfeição do meu Senhor, em memória do nosso Senhor, revivendo tudo o que Jesus passou, nesse momento do Calvário, nesse momento da crucificação e morte. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza e nos traga a vida eterna. E queridos irmãos, amanhã, Sábado Santo, sábado de Aleluia, como nós vemos na palavra, que nós vamos ver, Jesus sepultado. E eu quero finalizar com esta palavra da narração do Evangelho de hoje, junto com Jesus, junto com os discípulos, junto com o mover de Deus. Era no dia da preparação para a Páscoa. E João, capítulo 18, no versículo 31 em diante. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vos também acrediteis.
Isso aconteceu para que cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloes. Então tomaram o corpo de Jesus, envolvendo-o com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. E a partir de hoje à noite, nós vamos, no momento das 3 horas da tarde, nós vamos com Jesus, caminhando neste momento da crucificação, do Calvário, da crucificação e da morte. Junto com Jesus no sepulcro, junto com Jesus na ressurreição, na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, eu quero finalizar, depois do Pai Nosso, rezando o Creio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus abençoe a todos.